Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. E eu quero fazer uma pergunta. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Aqui no Brasil todo mundo fala, claro, né? Todo mundo sabe que o melhor atacante que houve na história foi o Reinaldo do Atlético, né? Todo mundo sabe. Mas o Tostão do Cruzeiro também era muito bom, né, gente? Ô, cara bom, viu? Era bacana demais. E essas enquetes, essas disputas de top 5, top 10, você procura no YouTube e você acha. E quem aqui tem Netflix? Deixa eu ver. Pode confessar, gente, não tem problema, não é pecado. Pode levantar a mão, tá bom? Não vou apontar o dedo para ninguém, eu também tenho. E você já foi lá no Netflix e selecionou um filme ou uma série para você ver, lá naquele top 10? Hoje é top 10 no Brasil, tal. Quem já viu um filme assim no Netflix? Já foi lá, né? Claro. É bacana demais, é muito legal que você vê assim, olha, o que todo mundo está vendo, o que vai trazer o que vai ser, o que é o melhor, né? Qual que é o top? E eu quero te apresentar hoje que Jesus é o top dos tops dos tops dos tops. É o maior de todos, ele sempre será maior em tudo, em qualquer enquete, em qualquer situação. Jesus é maior do que tudo nessa vida. Amém, amados? Pastor, quem falou isso? Ele mesmo. Ele mesmo. O próprio Senhor Jesus, ele se declara maior do que muitos que os judeus consideravam maiores. Os judeus consideravam maiores algumas situações. Eles gostavam de algumas pessoas e em alguns casos chegavam bem próximos da idolatria com alguns personagens que foram instrumentos nas mãos de Deus. Mas Jesus veio para dizer, eu sou maior do que eles. Amém, amados? Bíblia aberta em Mateus capítulo 12, vai ser o texto que vamos discorrer sobre ele. Sempre tem aí Mateus 12 em mãos. Se você não tem a Bíblia, não está com a Bíblia aí no seu celular, não tem como acessar, pode ter certeza que será projetado aqui e você poderá acompanhar. Primeiro então, Mateus capítulo 12, versículo 6. Aleluia. Mateus 12, 6 diz assim: aqui está quem é maior que o templo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela presença do Senhor, ó Deus, pela presença do Espírito Santo em nosso meio. Que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, ao lugar, ó Deus, onde o Senhor nos quer. Que o Senhor nos dê clareza, entendimento da sua palavra que vai ser exposta aqui agora em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele se declara maior que o templo. O templo era um objeto de veneração. O templo, quando Jesus está dizendo que ele é maior do que o templo, ele está dizendo que ele é maior que a religiosidade. Ele está dizendo então aos judeus que aquele lugar onde eles cultuam a Deus, Jesus é maior do que eles. Amados, há pouco tempo eu dei um estudo sobre escatologia online, né, no nosso Meet, e eu expliquei algumas coisas sobre o templo. O templo, algumas pedras do templo estão lá intactas até hoje, do seu alicerce, mas foram pedras gigantescas trazidas de longe para a construção do templo. O templo de Herodes, que é esse último, né, que tem lá os restos dele, um restinho dele, um muro dele ainda está de pé, era suntuoso, era brilhante, era maravilhoso. Em Mateus capítulo 23, a partir do 1, os discípulos estão entrando no templo e vão dizer para Jesus assim: olha Jesus, olha o templo. Era como se os discípulos virassem para Jesus e falassem assim: o Senhor já provou ser o melhor sacerdote, o Senhor já provou ser o melhor juiz, o melhor rei, o Senhor tem um reino aí, nós estamos esperando é o Senhor. E olha,
a casa que o Senhor vai comandar. Olha o templo, que bonito. Aí Jesus fala, não vai ficar nenhuma pedra aí. Vai destruir tudo. Que choque. O símbolo máximo de Deus no meio do povo, Jesus disse que era maior do que ele. Gastou muito tempo para construir. Pedras que foram trazidas de longe com muita dificuldade, talhadas com muito carinho, com muita dificuldade. Se a construção civil hoje enfrenta algumas situações, imagina naquela época para construir algo tão grandioso. Pois é, amados, Jesus disse, eu sou maior do que o templo, porque ele estava dizendo, eu sou maior do que a religiosidade, eu sou maior do que aquilo que traz você algum tipo de segurança, eu sou maior do que o maior símbolo de Deus para você. Eu sou o Deus, maior do que os símbolos, eu sou maior do que a religião. Jesus estava dizendo, em João capítulo 4, no versículo 12, ele fala com uma mulher samaritana, e ela fala com ele, por acaso o Senhor está dizendo que é maior do que Jacó que nos deu o poço? Ele disse, sim, eu sou maior do que Jacó que deu o poço. E mais à frente, em João capítulo 8, versículo 53, os fariseus estão arguindo Jesus e perguntam para ele, o Senhor está falando por acaso que o Senhor é maior que o nosso pai Abraão? Aí não. E Jesus disse, sim, eu sou maior do que Abraão. E lá no versículo 58 e 59 de João 8, eles já planejam uma forma de apedrejar Jesus pela resposta positiva que ele deu, dizendo que era maior do que o pai da fé, maior do que Abraão. Meu amado irmão, em nome de Jesus, saiba de uma coisa, Deus sempre vai superar qualquer tipo de religiosidade, qualquer tipo de rito. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos, ele supera as nossas expectativas. Na teologia não existe nenhuma palavra, não há como defini-lo. A teologia tenta defini-lo, mas não existem palavras suficientes em qualquer idioma do mundo para definir quem é o meu Deus, quem é o meu Senhor, quem é Jesus, que é maior que o templo, que é maior do que tudo nessa vida. Jesus, então, ele é maior que a religiosidade. A segunda coisa que Jesus disse que ele é maior, que ele é o top dos tops, ele diz em Mateus capítulo 12, versículo 8, ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sabe o que acontece, amados? Jesus estava dizendo aqui então que ele era maior que um dia. Não, ele não está querendo dizer isso. Não há um dia que seja maior do que Deus, não existe isso. Há uma certa preciosidade, um preciosismo a respeito do sábado. Preste bem atenção, o sábado foi dado ao povo judeu quando? Quando saíram do Egito. No Egito o povo era o que lá? Eles estavam passando férias, conhecendo as pirâmides? Não, eles estavam construindo as pirâmides. Suor, sangue, tudo misturado, porque eram escravos. Escravo trabalha dia sim, dia não, é isso? Não, enquanto tem vida, todo dia é dia de trabalho. E lá, 430 anos de cativeiro, 430 anos trabalhando como escravos, eles então são libertos e agora eles querem trabalhar direto, porque eles foram condicionados assim. Alguns deles nasceram assim, nem sabiam o que aconteceu. Moisés então recebe o mandamento de Deus dizendo, olha, você tem que descansar um dia. O mandamento é esse. Aí o que acontece? O povo começou a endeusar o sábado. Colocaram então um peso sobre o sábado. Jesus, ele está sendo questionado e ele está dizendo que ele é Senhor do sábado, porque em Mateus 12:1, lá no início do capítulo 12, os discípulos de Jesus estavam apanhando espigas para comer. E então os fariseus estavam dizendo, seus discípulos colhem espigas no sábado. Como é que você faz uma coisa dessa? Você não veio para cumprir a lei de Deus? Jesus é maior do que a lei, ele está dizendo que ele é Senhor até do sábado. Ele é maior do que o sábado, ele é maior do que qualquer dia. A regra, irmão, se você algum dia tiver o interesse e quiser saber um pouco mais sobre essa questão do sábado, leia Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 18, onde Paulo vai bater firmemente a respeito das pessoas que colocam Jesus, que colocam Deus em um dia. Deus não é Deus de um dia, Deus é Deus da minha vida. Deus é Deus de tudo, ele é maior do que tudo, ele é maior do que um dia, ele é maior do que a lei, amados, amém? Então, ele está dizendo aqui que
que Ele é maior do que o sábado, que Ele é maior do que tudo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: Jesus todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Sabe o que significa? A lei e Moisés, eles respeitam como sendo personagens maiores que houveram, mas Jesus está dizendo que Ele é maior do que Moisés. A Bíblia diz que Ele é maior do que Moisés, que Ele vai acima da lei, que Ele está acima da lei, que Ele está acima de tudo. E Ele ainda fala que Ele nos dá um mandamento novo. Em João capítulo 13, no versículo 8, versículo 34, Ele diz: maior mandamento é esse, que ameis uns aos outros. O maior mandamento não é o sábado, não é não matarás, não, Ele está acima de todos eles. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amém, amados? Glória a Deus. Em Tito capítulo 1, versículo 14, a orientação de Paulo dada a Tito é que ele não fique ligado em fábulas e costumes dos judeus, como a guarda do sábado. Amados, preste bem atenção. Jesus ressuscitou no domingo. Os discípulos de Jesus, eles comemoravam, celebravam a ressurreição, encontravam como igreja no domingo. O domingo foi instituído como o dia do Senhor. Foi assim que foi revelado lá em Apocalipse a João. No dia do Senhor, o Senhor me apareceu. O dia do Senhor é domingo. E então, amados, preste bem atenção. Não estou querendo dizer, pastor, não é sábado, é domingo. Não, é todos os dias. Todo dia é dia do Senhor. O dia do Senhor na sua vida é dia de contemplar, é dia de olhar a glória do Senhor, é dia de você levantar os seus olhos para o alto e dizer que quão grandiosas são as suas obras, quão grandiosos são os teus feitos. É um dia de contemplação, é um dia de virar os olhos para o Senhor e saber que Ele é Deus. Até do sábado Ele é maior do que a lei. Amém, amados? Terceira coisa, Jesus disse que é maior do que os demônios. Em Mateus capítulo 12, no versículo 24, a Bíblia diz que Jesus está sendo acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu. Os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E aí Jesus, ele vai dar uma resposta em Mateus capítulo 12, versículo 28, um pouquinho para frente. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Presta bem atenção. Você vai fazer coisas nessa vida por pessoas que vão te criticar. Jesus estava expulsando demônios, amado. Jesus estava expelindo demônios de pessoas que estavam oprimidas por poderes das trevas. E veio os fariseus falar: você está fazendo isso aí porque você é maior do que, você é o maior dos demônios. A mitologia grega dizia Belzebu e Belial. Quando você achar isso na Bíblia, são as mesmas entidades. É tudo do mesmo pacote. Satanás, o maioral da maldade, ele é a figura, a personificação de todo o mal. Mas Jesus é a personificação do bem. Não há como confundir o meu Senhor, o poder que vem do céu, com o poder das trevas, amados. Ele veio para destruir as obras do diabo. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele é maior do que os demônios, meu amado. Se algum dia alguém colocou no seu coração algum temor, algum medo das forças das trevas, eu quero te dizer: Jesus é maior do que qualquer demônio. Jesus está acima da força das trevas. Jesus está além da força do mal. Ele é o bem e o bem sempre prevalecerá, porque o bem tem um nome, Jesus Cristo, que é maior do que os demônios. Em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, Jesus, ele é tentado no deserto por Satanás. E em todo o tempo que o diabo vai o pressionando, que ele vai o cercando, ele sempre saía explicando ou com algum texto da palavra de Deus, mostrando que só a Deus deve ser dada a glória, só a Deus a adoração. E amados, em nome de Jesus, saiba de uma coisa: Jesus é maior do que todos os demônios, maior que toda a força das trevas. Amém, amados? Glória a Deus.
Quarta coisa, já falei que Jesus é maior que a religiosidade, Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que demônios e Ele é maior do que Jonas. Pastor, explique isso melhor. Em Mateus capítulo 12, no versículo 41, a Bíblia diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Amados, havia uma admiração, havia quase que uma veneração, uma idolatria a respeito de Jonas. Jesus cita Jonas outras 4 vezes aqui. Ele vai falar no 12:39, no 12:40, no 12:41 e no 16, capítulo 16, versículo 4, ele cita Jonas, porque Jonas, ele era um dos profetas que se destacava entre todos os profetas. Sabe por quê? Porque ele foi profeta para uma nação pagã, um povo que não era judeu, um povo que não era de Deus, um povo que não reconhecia Deus. Através da pregação de Jonas, eles reconheceram a Deus como Senhor e descobriram nele que havia poder para destruir a sua cidade, se arrependeram. É isso que Jesus está citando aqui. E amados, então o povo judeu, os fariseus, eles gostavam muito do exemplo de Jonas e colocavam-no como um dos maiores profetas, porque ele foi profeta para uma nação pagã. Então Jesus vem e diz: eu sou maior do que Jonas. Sabe o que significa isso? Ele estava dizendo: eu sou maior do que qualquer profeta, eu estou maior do que qualquer profeta que tenha existido antes de mim. Qualquer outro profeta, não há nenhum deles que seja maior do que eu. Jesus está agora então acabando com a admiração que chegava perto de idolatria aos profetas, quando ele diz: eu sou maior do que eles. Em João capítulo 5, versículo 36, a Bíblia vai dizer que o testemunho de João: eu tenho maior testemunho do que João. Por que Jesus estava dizendo isso? Por que Jesus está falando que ele é maior do que João? Sabe por quê? Porque lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, a Bíblia vai dizer que João Batista é o maior de todos nascido de mulher. Não houve nenhum, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Amém, amados? João, ele dá o testemunho, ele diz em João capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus então está dizendo que ele é maior do que qualquer profeta ou qualquer profecia que houvesse, que foi dada aos homens. Amado, não existe maior revelação dada aos homens senão a palavra de Deus. Ame a Bíblia, ouça a Bíblia, leia a Bíblia todos os dias, faça da Bíblia o seu baluarte, aquilo que você tem como maior preciosidade nessa terra. Ame a Bíblia, meu irmão. Há pessoas que amam e gostam do profeta de estimação. Ai, falei errado, né? É preferido, né, de estimação. E eles gostam de ir naquele lugar XYZ, porque lá tem revelação. Irmão, não existe mais revelação do que a Bíblia. Maior do que a Bíblia não existe. A palavra de Deus é a maior revelação dada. Amém, amados? Há pessoas que gostam: eu gosto de lá porque ele fala aquilo que eu quero ouvir. Não, irmãos, a Bíblia fala aquilo que você não quer ouvir. A Bíblia fala que você tem que mudar, que você tem que se arrepender, que você tem que mudar de vida, que você precisa apontar para Jesus e olhar para Ele o tempo todo e viver uma vida diferenciada. Às vezes, amados, as profecias que nós estamos vendo por aí, muita gente trabalhando com o ego dos outros. Eu quero dizer uma coisa, em Hebreus capítulo 1, no versículo 1 e 2, olha só o que diz a palavra de Deus. Antes o Senhor falou para nós, antes, outrora, Deus havia falado de várias maneiras, pelos pais e pelos profetas. Agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não precisa de mais nada. Não precisa, meu irmão. A maior profecia dada aos homens é a palavra de Deus. E o maior cumprimento de todas as profecias foi o próprio Deus se encarnar e vier
como Jesus, maior do que todos os profetas, amém, amados? Toda e qualquer profecia, ela vai passar. Pastor, como assim? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, a Bíblia fala que as profecias desaparecerão, mas o que é verdadeiro vai prevalecer. Amém, amados? Amém, amados? Toda e qualquer profecia tem que levantar o senhorio de Cristo. Toda e qualquer palavra vinda da parte de Deus, ela é para exaltar o nome do nosso Deus. Amém, amados? Jesus é maior do que todos os profetas. Jesus é maior que a religiosidade. Jesus, Ele é maior do que a lei. Ele é maior do que os demônios. Ele é maior do que os profetas. E Jesus, Ele é maior do que toda autoridade desse mundo. No versículo 42 de Mateus 12, ele vai dizer: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ah, irmãos, aí foi o checkmate. Jesus acabou com todo o argumento do povo fariseu. Ele vem e dá um checkmate dizendo: eis aqui, quem é maior do que Salomão. Aleluia. Ufa. Amados, Jesus é maior do que qualquer autoridade dessa terra. Jesus está acima dos reis dessa terra. Salomão era colocado como critério de adoração até. Ele era venerado por sua sabedoria dada por Deus. Ele era um rei que estava no top dos tops reis, porque ele havia adquirido muitas riquezas para Israel. Ele havia feito coisas que ninguém havia feito. O rei que construiu o templo suntuoso e que a glória de Deus encheu o templo de tal forma que as pessoas ficavam do lado de fora glorificando a Deus e se prostrando e se arrependendo dos seus pecados. Todos se lembravam de Salomão como o maior e esperavam que Jesus fosse esse político. Mas Jesus não é um rei do campo político. Ele não é um rei que vai satisfazer o nosso valor político. Jesus, ele vai citar Salomão também em Mateus 6, capítulo 29. Ele vai dizer: nem em toda a sua glória Salomão se vestiu como uma das relvas do campo, como uma das flores do campo. Está entendendo, meu irmão? Jesus exalta Salomão para dizer: sou maior do que ele, eu sou maior do que Salomão. E em João capítulo 18, versículo 36, Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Sabe o que acontece, amado? Às vezes a nossa expectativa em Cristo está para aqui, para já. Mas a nossa expectativa de reino de Deus, de comando eterno, ela está nos céus, vem da eternidade, vem do nosso Senhor. Ele é quem vai suprir essa nossa necessidade, e o seu reino virá. Ele disse que viria, ele disse que seu reino estaria estabelecido. Ele deixou ordem para nós, ele deixou orientações para nós. Quando nós orarmos, pedimos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Em Mateus 6, ele vai dar essa orientação. No versículo 13, ele vai dizer ainda: porque teu é o reino, teu é o domínio e a glória para sempre. Amém, amados? O nosso rei não é rei de um reino terreno, mas de um reino celestial. Está acima e é maior do que tudo nessa vida. Meu irmão, nessa noite, eu quero te convidar: fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Jesus é maior do que tudo. Ele é maior do que a religiosidade, Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que demônios, Ele é maior do que os profetas, Ele é maior do que toda a autoridade, do que todos os reis. E Ele ainda diz, em João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar a levantar um clamor junto comigo. Nós temos alguns casos de pessoas que estão passando algumas dificuldades, além de nós, que temos dificuldades naturais em decorrência dessa pandemia. Mas nós vamos orar pela dona Genira, nós vamos orar pela Gleiciele,
Nós vamos orar por pessoas. Dona Janira é a mãe da Elisandra, está hospitalizada, está com dificuldades grandes de respiração. Nós vamos orar pela Gleiciele, que está com filha da irmã Bertina. Ela está com um traumatismo craniano grave. E você vai orar pelas pessoas que pediram oração para você. Você vai lembrar agora, porque munido dessa palavra que foi ministrada aqui, que foi exposta aqui, você sabe que Jesus é maior do que qualquer doença, do que qualquer coisa, e Ele é maior do que tudo, Ele pode tudo. Vamos orar em nome de Jesus. Levanta sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, crendo que o Senhor é o Deus que está aqui, é o Deus que está lá no hospital com a irmã Genira. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a restauração completa da sua saúde. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que faça-se presente nessa hora. Que venha, ó Deus, em nome de Jesus, mudar o quadro clínico dela, Senhor, de tal forma que venha assustar os médicos. Nós pedimos, ó Deus, ao Senhor, que mude a vida da Gleiciele também. Que toque, ó Deus, lá, ó Deus, no mais profundo do seu coração, ó Deus, da sua vida. Que o Senhor, ó Deus, ilumine, ó Deus, a vida daqueles que estão cuidando dessas pessoas. Deus, oramos por amigos, parentes, pessoas que nos pediram oração, pessoas que estão acometidas pelo Covid-19, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo total cura dessas pessoas, pedindo ao Senhor o fim dessa pandemia, Pai. Ilumina, Senhor, o coração, a vida, a mente dos cientistas que têm trabalhado, ó Deus, em prol da cura, em prol da vacina, em prol da solução, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e nós continuamos crendo que o Senhor é maior do que tudo, é maior do que a pandemia, é maior do que qualquer situação que possamos estar enfrentando. Oramos, ó Deus, pelas famílias, pedindo ao Senhor livramento, pedindo ao Senhor que abra as portas, ó Deus, aos desempregados, que o Senhor dê oportunidade aos teus filhos, e nós glorificaremos ao Senhor, pois sabemos que o Senhor é maior do que tudo nessa vida. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, ó Deus, e declaramos que o Senhor é o nosso maior amor de todos os tempos. Com as mãos erguidas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe você, meu irmão. Que você saia daqui com essa certeza de que Jesus é maior do que tudo nessa vida. Em nome de Jesus, que você tenha uma ótima semana, repleta de bênção, repleta de vitória. Peço aos irmãos mais uma vez que observem a saída, que não seja demorada, que nós possamos continuar em alerta, tá bom? Deus abençoe você, vá em paz, uma ótima semana em Cristo Jesus. Mesmo que eu tenha tudo, sem ti não tenho nada. Mesmo que eu ganhe o mundo, sem ti não ganho nada. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Oh, oh, oh.
amor que é fiel, presença mais real que o ar que eu respiro, que a luz que nasce pela manhã, amor que é fiel, presença mais real que o ar que eu respiro, que a luz que nasce pela manhã. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. És tudo para mim. És tudo para mim. Tudo para mim. Tudo que eu preciso é mais do que